Salve, salve, Mulheres Maravilhas! Sejam todos muito bem-vindos a este que é o nosso 11º episódio deste delicioso Mulher Maravilha Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta de Moraes, sou radialista, produtora de conteúdo, modelo há mais de 30 anos, escritora da coluna Afeto Entre Linhas. Aqui ao meu lado, a minha querida amiga e parceira, Beth Corrêa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mulher Maravilha Podcast. Eu sou a Beth Corrêa, sou atriz, produtora de teatro e locutora. Roberta, que mulher maravilha e maravilhosa está com a gente hoje aqui. Pois é, pessoal que nos acompanha e nos assistem, eu, se fosse vocês, não desgrudava desse podcast, porque o conteúdo de hoje, que esta Mulher Maravilha, a doutora Jamila Ferrari, nos traz, a delegada doutora Jamila Ferrari, entre outros temas, nós vamos falar de dois assuntos riquíssimos e importantíssimos para vocês todos que nos acompanham, que são a violência contra a mulher e os crimes cibernéticos. Doutora, é um grande prazer e uma alegria tê-la aqui conosco para oferecer ao nosso público conteúdo tão importante, informações tão preciosas para o dia a dia de cada um de nós. Olá, muito obrigada pelo convite. Roberta, Beth, é um prazer estar aqui podendo compartilhar informações, que é o mais importante. Muito obrigada. Jamila, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Eu e Roberta, muito gratas pela tua presença, pela tua generosidade de contar um pouco sobre você e sobre a tua trajetória de carreira. E para dar início aqui, para dar um start, decisão de carreira, decisão pelo direito e posteriormente pela delegacia, por ser delegada. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua infância, a tua adolescência, quem é essa mulher que está aí por trás dessa bacharel de direito e delegada, e também já aproveitando aqui, fazendo um gancho, como é que você decidiu, como é que foi essa tua escolha de ser delegada e justamente numa área tão importante como a violência contra a mulher? Então, é engraçado porque, assim, de alguma forma, quando a gente fala de carreira, a gente sempre imagina que a pessoa, ela começa a pensar o que vai fazer ou deixar de fazer quando ela começa a ficar mais velha, né? Adulta, ou melhor, pré-adolescente, adolescente, vai chegando no vestibular, aí preciso decidir e tal. Mas, desde pequenininha, eu sempre quis ser investigadora de polícia. Na verdade, eu não sabia, né, o que significava ser investigadora de polícia. E eu falava para meus pais que eu queria ser investigadora do FBI, como se o FBI fosse no Brasil. E isso foi, de alguma forma, moldando, não claro qual foi a carreira que eu escolhi, mas me fazendo sempre buscar livros, filmes, séries, desenhos que tivessem alguma coisa a ver com o trabalho policial. Não necessariamente o investigador ou a investigadora de polícia, mas o trabalho policial como um todo. Na faculdade, já desde sempre também gostava do direito e sempre entendi que o direito, independentemente da carreira que você segue, todo mundo deveria fazer. Acho que todo mundo deveria fazer direito. Todo mundo tem que saber os seus direitos e seus deveres. Não só a pessoa que queira efetivamente ser um advogado, um juiz ou um promotor, mas toda a população. A gente tinha que ter direito desde as escolas, sabe? Mais ou menos... Sim, desde como disciplina, né? Exatamente. Desde o ensino fundamental, ensino médio, a gente já deveria ter algo que informasse as pessoas sobre seus direitos, seus deveres, suas obrigações e etc. Então, desde sempre também gostei muito do direito e daquilo que o direito poderia me possibilitar. E ao entrar na faculdade, desde sempre com a ideia, vou ser delegada. Mas, de alguma forma... Essa já era uma ideia inicial, então? Quando você entrou na faculdade? Sempre, de alguma forma, o coraçãozinho batia forte para esse lado. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um certo preconceito com relação a mulheres na polícia. Não só o preconceito, mas também uma questão salarial, né? Ser delegado de polícia não te garante dinheiro ou, de alguma forma, um bom, maravilhoso salário. Então, sempre, principalmente na faculdade, ao término da faculdade, perto dos cursinhos, né? Porque você precisa prestar um concurso público. Então, normalmente, a gente faz um cursinho específico para isso. Ah, mas juiz ganha mais, promotor ganha mais, defensor público ganha mais. Mas, no fundo, eu acho que estava escrito nas estrelas, porque eu prestei... esses 3 concursos, juiz, promotor e delegado, e eu passei só no de delegado. Então, talvez estava no destino mesmo. Já estava escrito. Com certeza. Já estava tudo encaminhado ali para que você seguisse aquilo que teu coração pedia, né? E você acha que, para além de gostar da matéria em si, né, da possibilidade desse universo, de trabalhar com esse universo,
Você acredita que a Jamila, humana, optou por isso? Por querer fazer a diferença na vida das pessoas? Pode ser, acho que sim. Eu venho de uma família muito unida, no sentido, sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, única, exclusivamente, nós 4. A vida inteira, meus pais moraram longe dos seus respectivos pais. Então, tínhamos que sobreviver de alguma forma entre nós mesmos. Uma mãe é socióloga, né, que agora mudou de nome, né? Na verdade, não se fala ciências sociais, mas antigamente se falava sociólogo. E um pai engenheiro mecânico, que não tem nada a ver com direito. Mas que sempre, desde pequenininho, a minha irmã, né? Minha irmã é médica, também não tem nada a ver. Nós fomos ensinadas a sempre pensar em nos proteger entre nós 4, de alguma forma, e, ao mesmo tempo, buscar a educação em primeiro lugar. E quanto mais você coloca... Meus pais sempre falavam que o nosso único trabalho era estudar. Durante toda a nossa vida, nós tínhamos um trabalho, estudar. E os meus pais disseram a vida inteira que a grande herança eram os estudos, né? Educação. Exatamente, sensacional. E quando você começa a estudar e, de alguma forma, entender o seu lugar no mundo, você começa a fazer escolhas. Escolhas de vida. Porque, querendo ou não, isso é para sempre. Né? Eu fico muito triste quando eu ouço algumas pessoas... eu fiz 2 anos de faculdade, não gostei, vou fazer mais 2. Aí não gostei também, não me achei, não me encontrei. Então, sim, eu precisava, e talvez, né... Tendo os pais que eu tinha, uma mãe muito, de alguma forma... Socióloga, né? Socióloga, vivendo, né, na prática, muitas vezes, a necessidade de você pensar no outro... às vezes até antes da gente, conseguir, desde sempre, entender que eu tinha um lugar no mundo. Acho que é esse, vamos ver. Muito lindo. Quantos anos você tinha quando você ingressou? Quando você entrou na tua delegacia a primeira vez? 25. 25 anos. Uma Gente, mulher uma com 25 jovem mulher. anos entrando numa delegacia de defesa da mulher. Não, eu não comecei numa delegacia de defesa Era da essa a mulher. minha pergunta. Se você já começou essa tua carreira como delegada na delegacia de defesa da mulher, ou como é que foi essa migração e se você tinha esse intuito, essa vontade já de trabalhar nessa área? Não, eu comecei minha carreira, como todos os policiais, na maioria das vezes, a gente começa a nossa carreira no plantão, né? Plantão que a gente brinca que é clínica geral. Então você Clínica geral da delegacia. Você recebe todos os tipos de ocorrência, de violência doméstica a homicídio, de tráfico de drogas a roubo de casa. Então, na verdade, a gente faz um pouquinho de cada coisa. E eu vou ser muito sincera com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou uma machista em desconstrução. A vida inteira... Uau, nos conta sobre isso. Tive a ideia de que trabalhar em DDM era coisa chata, porque eram mulheres que reclamavam, porque, de alguma forma, elas tinham, talvez, usando a minha régua, a necessidade de se impor e de sair. Como assim? Aguentar ser agredida, aguentar ser xingada, aguentar ser vilipendiada de alguma forma. Então, eu tinha esse preconceito. E falava, por muitos anos falei, que nunca gostaria de trabalhar com esse tema. Até que vem sempre o twist, né? Que a gente fala, sempre vem aquela mudança virada de de chave. Exatamente. E quando que ela aconteceu? Ela aconteceu em 2017. Eu tinha acabado de entrar... porque quando você quer ser professor da academia de polícia, você tem que fazer um concurso também. É um outro concurso para professor. Eu tinha acabado de passar, eu sou professora da academia de polícia desde 2016, de investigação policial. Eu tinha acabado de passar. E, à época, a diretora, ela me chamou algumas outras colegas e falou, eu tenho uma missão para vocês. Não tem nada a ver com investigação. Tem a ver em mostrar para os policiais civis a importância de se proteger mulheres vítimas de violência. Falei, não, isso não é uma missão, isso é praticamente um doutorado com PhD, né? Meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu, junto com outras colegas, mais 3 colegas, nós éramos em 4, 5, né? Tinha uma psicóloga também. Nós tivemos essa missão. E desde então, a partir do momento que você estuda, e olha lá a educação, né? Voltando. Mais uma vez. Você começa a abrir a mente, começa a entender as realidades e se encanta. E hoje eu sinto que mais do que uma profissão ou algo que eu posso fazer como delegada, é uma missão. Hoje você vê como uma missão, Uma né? missão, com certeza. Que maravilha. Conhecimento é ouro, né? Sim. Também te abriu vivência, essa... né?
também te abriu um universo que Te você via de uma maneira totalmente diferente. né? de alguma forma te tira do comum, né? Você começa a ler coisas, a ver vídeos, a conversar com pessoas e começa a ver que, epa, acho que a realidade distorcida era a minha, não é a que de fato acontece no dia a dia das mulheres. E que, na verdade, eu acho que pela falta de cultura, pela falta de informação, é o que acaba acontecendo com a grande parte, a maioria das pessoas, com a massa de manobra, não é? Porque se você não tem conhecimento, se você não tem informação, você engole aquilo que lhe é vendido. Exatamente. Não é Mas verdade? que bonito Perfeito. esse teu depoimento. Achei incrível. Maravilhoso. O depoimento dessa descoberta. Essa sacada tão humana, né? Esse turning point mesmo, né? Interior que você fez aí. Eu acho que a gente tem que fazer isso na vida, Na né? vida, Em tudo, o tempo né? inteiro. Não dá pra gente achar que a gente nunca pode melhorar ou, de alguma forma, aquilo que foi posto e imposto, né, pra nós é, de fato, o que acontece na realidade. E não é, né? Quando você conversa, quando você começa a analisar, a ler casos, né? Ler boletins de ocorrência, ler casos de mulheres vítimas de homicídio, de feminicídio, você começa a ver que é algo muito mais grave e muito mais profundo, que precisa, de fato, de uma transformação social. Não só policial, mas social também. E, infelizmente, muito recorrente, né? Atualmente no Brasil. Jamila, gostaríamos justamente de falar agora de queixas nas delegacias de defesa da mulher, nas DDMs que você trabalhou. Tem uma manchete aqui no jornal Estado de São Paulo que eu separei, ela é bem curta. Ela é de março de 2024. Estávamos até falando um pouco antes de começar o podcast. E o título é: Brasil tem a cada dia 4 feminicídios, recorde em 9 anos. Dado se refere ao ano passado, 2023, quando o país registrou 1.463 casos, maior patamar desde 2015. Ou seja, estamos em 2024 e estamos falando de um patamar de 2023. As taxas de feminicídio no Brasil continuam alarmantes, altíssimas, e a mulher continua sofrendo violência sexual, violência moral, psicológica, patrimonial e o feminicídio. Explica aqui pra gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é o feminicídio e qual a importância desse boletim de ocorrência da mulher. O feminicídio, ele nada mais é do que o homicídio o homicídio da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Né? Ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer no ambiente doméstico e familiar. Normalmente, aí, você vai estar falando de ocorrências em que envolve marido, ex-marido, né, namorada, tanto faz. Familiares, irmãos, nós temos casos de feminicídios cometidos por irmãos, por avós, por tios. E também quando há o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Ou seja, ela não pode, por exemplo, ter um podcast. E aí eu vou e bato ou mato essa mulher porque ela tem um podcast. Ela não pode ser livre para ter um podcast. Porque ela é uma mulher. Porque ela é uma mulher. Pelo simples fato de uma questão biológica. Ela nasceu mulher, então por isso mesmo ela tem que ter todos os... ou não tem que ter nenhum direito. Não tem nenhum direito, exatamente, né? Ela passa a ser um objeto. É o motivo do crime pelo gênero. Exatamente. E a importância do boletim de ocorrência. Na verdade, quando a gente fala de feminicídio, eu acho que isso é algo muito importante que a gente tem que ressaltar, é que essa mulher vítima de violência que morreu, não estou falando das outras violências, essa mulher vítima de violência que morreu, de feminicídio especificamente, dificilmente foi a primeira violência que ela sofreu e já causou a morte dela. E ela não foi fazer o boletim de ocorrência. Exatamente. E muitas vezes por medo, né? Por medo, por vergonha, por não saber que ela podia, por exemplo, fazer um BO porque foi xingada. Tem muitas mulheres que entendem que a violência é só aquela que deixa marca. Uhum. É o olho roxo, o braço quebrado, sei lá, o arranhão. E ela fala, não, mas ele me xingou, não tem problema. Meu pai xingava minha mãe e não aconteceu nada. Ele me ameaçou, mas ele me ameaça porque ele me ama. Se ele não me amasse, ele não me ameaçava, né? Se você não for minha, não será de ninguém, alguma coisa nesse sentido. Amanhã vai melhorar esse relacionamento, amanhã ele só passa. Tá assim porque ele perdeu o emprego, ou porque ele bebeu hoje, porque o time dele perdeu, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que chama atenção nesses feminicídios, seja aqui no estado de São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil, é que a maioria dessas mulheres nunca procuraram ajuda anteriormente. Só que todas, sem exceção, foram vítimas de algum tipo de violência anteriormente.
Então, quando você lê esses boletins de ocorrência, conversa com familiares dessa vítima, ele sempre foi muito ciumento, ele não deixava ela fazer nada, ele não aceitou o término da relação, ele achou que ela estava traindo, ele pegou o celular dela e não gostou da mensagem que ela recebeu. E tudo isso é um crescente. E que culmina, infelizmente, com a tentativa ou o homicídio, né, o feminicídio consumado. Então, talvez a grande questão aqui, que a gente precisa, de fato, conversar com essas mulheres, é que ao menor sinal de violência, elas devem procurar ajuda. Seja ela a violência do tipo que for. Exatamente. Psicológica, emocional, uma coação, uma ameaça... verbal, quer dizer, não deixar que a coisa saia do verbal e vá para o físico, não é? Porque aí a gente essa tem falta de informação que a doutora falou que é muito importante, né? Às vezes a mulher que está sofrendo, ela nem sabe que ser xingada já é uma violência moral, né? Que ela já está sendo coagida. Exatamente. Então, esse conhecimento, né? A gente tem que disseminar isso. Exatamente. Né? E aí a gente volta também para um assunto lá do começo. Qual é talvez a maior fonte de disseminação que nós temos nas nossas mãos por qualquer pessoa pessoa pode fazer isso, educando. E não é educação formal, né? Não é a matemática, a gramática, a ciência. É a educação desde sempre, no sentido de que somos todos iguais, independentemente de termos nascido diferentes. Somos iguais. É e familiar, merecemos né, as doutora? mesmas oportunidades, exatamente. Educação. A educação de base ali, do núcleo familiar, em que as pessoas conseguem se respeitar minimamente, em que as pessoas dialogam, em que as pessoas conseguem entender cada um no lugar do outro. Se respeitam, como ser né? humano. Sim, Jamila, você esteve à frente aí na coordenação de 140 ou mais de 140 DDMs, que são as Delegacias da Mulher. Quais foram as principais queixas? Eram exatamente essas? Sim. Atualmente 141, né? Que foi 141. Inaugurada agora mês passado. É muita delegacia, minha gente. Nossa. Mas se você parar para pensar que nós temos 645 municípios, tem gente que acha que é pouca, né? Mas a gente tem delegacia eletrônica. Entendi. Não, eu digo para você, para uma coordenação. Sim. Na época, né? Era de fato... Era um desafio. Sempre são desafios, né? Mas, de fato, sim, né? As principais queixas dessas mulheres eram, ao saber que aquilo que elas estavam passando era uma violência, serem acreditadas. Nas delegacias, por óbvio, se a mulher chega e denuncia um crime, nós somos obrigados a registrar e a tomar as providências. Mas aí é o que a gente fala, né? Da rede de apoio imediata dessa mulher. A família que não acredita, as pessoas que desconfiam. Será que ela não está querendo tomar um dinheiro desse cara? Será que é isso mesmo? Isso é muito cruel, né? Ela descobriu alguma coisa e está mentindo. Né? Já ouvi várias pessoas e pessoas conceituadas no mundo jurídico, no mundo da psicologia, falando que a maioria das mulheres mentem, que elas fazem isso porque elas estão infelizes com o relacionamento ou qualquer coisa assim. E aí, essa própria mulher se coloca, né? Será que eu tô falando a verdade? Será que eu vou ser acreditada? Até que ponto eu vou ser efetivamente apoiada? Porque acolhida, né? Com a história dela, com a denúncia. Dentro principalmente da rede dela imediata. Porque é uma virada de chave para essa mulher, mas que tem muitas, querendo ou não, né, na vida dela vão ter várias consequências. Às vezes ela precisa de um abrigo sigiloso, porque ela não pode ficar mais no local onde esse agressor sabe que ela normalmente frequenta, porque ele pode vir a matá-la. Aí entram as medidas protetivas. Era isso, exatamente. Então, você vê que para essas mulheres, tantas coisas podem acontecer, que se ela não tiver um apoio imediato da rede pessoal, mas também da rede pública, né? Da rede que eu digo, da proteção pública, essa mulher muitas vezes desiste, acha que não vai dar em nada e não consegue, de fato, quais medidas denunciar. Protetivas esse poder público oferece a essa mulher no momento que ela vai fazer uma denúncia na delegacia? Vai depender de cada caso concreto. Na verdade, a lei ela traz alguns tipos de medidas protetivas que são possíveis de serem pedidas. Elas, apesar de estarem, né, em lei, você pode inovar, porque às vezes é algo que não está na lei, mas que aquela mulher precisa. Isso tem acontecido muito com a internet. Né? Não está na lei, por exemplo, proibição de seguir no Facebook, né? Sim. Mas a lei autoriza que eu peça isso, se eventualmente for essa forma da ameaça, né? Os stalkers. Por exemplo, exatamente. Quando você entra no aparelho celular de outra pessoa, se passa por outra pessoa. Então, tudo isso ainda não consta da lei. Mas isso não impede que eu possa pedir. Mas
Mas as principais medidas protetivas que a gente normalmente verifica que as mulheres precisam são afastamento do agressor do lar. Então, mesmo eles morando na mesma residência e sendo a casa dele, ele tem que sair daquele local. Proibição de qualquer tipo de contato, telefônico, pessoal, por carta, por e-mail, por que quer que seja. E a proibição de certas distâncias, né? Então, ele não pode se aproximar daquela mulher por 300, 400, X metros. Então, eles não podem estar, por exemplo, no mesmo local, seja uma igreja, seja um restaurante, seja o que for, porque ele tem que se retirar se eventualmente ela chega, justamente porque é uma forma de proteção, né? Nesse período, nesse tempo que ela está com a medida protetiva, dá tempo dela chamar a polícia, dela usar o botão do pânico, ou até, eventualmente, se ele tiver de tornozeleira, a polícia chegar e prendê-lo em flagrante. É isso que eu ia te perguntar. Como é que se monitora esse agressor, né? De que maneira a polícia se coloca efetivamente em defesa dessa mulher que tem essa medida protetiva? Como é que é monitorado isso, doutora? Hoje nós temos duas formas de monitoramento, por assim dizer, né? Nós temos o botão do pânico, que a mulher com medida protetiva, ela baixa o aplicativo SP Mulher no celular dela, cadastra a medida protetiva e se ele estiver se aproximando, ele tentar entrar em contato, basta ela apertar qualquer botão do celular que uma viatura da Polícia Militar é acionada. E tem o localizador de onde ela está? Tem, já é o referenciamento, né, que a gente fala. E também está sendo implementado aqui no estado de São Paulo as tornozeleiras eletrônicas, que daí quem é monitorado é o agressor. Sim. Entendendo aqui que não é o monitoramento da mulher, mas é a ajuda da mulher, é um plus, né? Para essa mulher conseguir pedir ajuda rápida. Esse é o botão do pânico. E você pode ter os dois ao mesmo tempo? Sim, da mulher, a ideia é justamente essa. Do agressor. Exatamente. Você está coberta de duas maneiras. A ideia, né? todas as vezes que a tornozeleira é deferida, mas quem defere a tornozeleira é o Poder Judiciário. Né, o juiz que vai definir, ele pode usar, ele tem que usar, ele vai usar. E aí, a partir desse momento, é falado e mostrado para as mulheres a importância dela também ter o botão do pânico, porque daí a gente consegue monitorar os dois e dá tempo, né, dessa viatura da Polícia Militar, que é quem vai fazer esse patrulhamento, chegar o mais rápido possível. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta bastante pertinente ao que a gente está falando, mas que me ocorreu agora. Essa mulher, para quem nos assiste, essa mulher que está passando por algum tipo de agressão, por algum tipo de violência, e que ainda sente medo, por conta de tudo isso que você nos disse há pouco, de ir até uma delegacia e fazer um boletim. Quem essa mulher encontra à frente da delegacia da mulher? Ela encontra necessariamente uma figura feminina? Ou não? E se não, por quê? Por quais razões? A Lei Maria da Penha, quando ela diz sobre a parte, né, dos atendimentos da delegacia de polícia, ela diz que o atendimento tem que ser preferencialmente por mulheres, não exclusivamente. Na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós não temos, e no Brasil inteiro, eu estou falando aqui porque são os dados mais firmes que eu tenho, né, mais concretos. Nós temos algo em torno de 19% a 20% só de mulheres nos nossos quadros, de todas as carreiras. Escrivã, investigadora, delegada. Entre 19% a 20%. Então, seria impossível eu colocar em todas as delegacias de defesa da mulher só mulheres. Certo. Sim. Então, essa mulher, sim, vai encontrar homens nas delegacias de defesa da mulher. Mas isso não significa que ela não será bem atendida. Isso significa apenas... E aí, eu também vou fazer uma parte aqui. Eu entendo que é importante ter homens também na delegacia de defesa da mulher. Né? A gente tem uma mania... de alguma forma, de falar para convertidos, eu tenho mania de falar, né? Então, mulheres falando para mulheres, negros falando para negros, sim, né? Sim. E a gente tem que incluir o diferente. Então, eu tenho que incluir o homem falando para a mulher. Justamente para mudar essa Claro, mentalidade. Mudar a mentalidade. Aliás, eu acho que inclusive, todos os homens que agora nos acompanham, é fundamental que escutem isso tudo que está sendo posto na mesa. Sim, né? e que tenham, por exemplo, se tiverem filhos, se tiverem irmãs, mães, né? Saibam que isso pode acontecer com qualquer uma de nós, independentemente Exatamente. do nosso grau social, né? Da nossa educação ou de qualquer outra coisa. Então, ela irá encontrar, sim, homens nas delegacias de defesa da mulher, mas, até por conta dessas peculiaridades, homens que passam por capacitação.
justamente para eles entenderem. Eu sempre falo isso, principalmente nas aulas na academia de polícia, que quando essa mulher chega na delegacia para fazer um BO, seja um BO de violência, um BO de estupro, um BO de qualquer que seja o crime, moral, não... de assédio moral, de... assédio moral, infelizmente, ainda Assédio não é sexual, crime, né? ainda Mas não um tá assédio sexual. Assédio sexual. Mas quando essa mulher chega com um caso mais sensível e delicado, ela não tem que nem imaginar com quem ela está falando. Ela não tem que saber se é com uma mulher, com um homem, com uma pessoa que tem olho azul, ou tem olho verde, ou tem olho preto. Ela tem que saber que ela está falando com uma pessoa que é um servidor público, preparado, policial civil, preparado e o nosso nome, né, a nossa carreira, servidores públicos. Ou seja, nós estamos ali para servir o público. Independentemente também das nossas crenças, do time de futebol que a gente torce, ou qualquer outra coisa. E que vai ser acolhida e que vai ter um estímulo ali para um outro norte de vida, né? Para sair daquele cenário. E se vocês me permitem, rapidinho, não Por só favor. para as delegacias de defesa da mulher. Porque às vezes essa mulher não tem condições de ir até uma DDM. Às vezes essa mulher não tem dinheiro para ir até uma DDM. Às vezes essa mulher não tem DDM no município que ela mora. Então, todos os policiais civis, independentemente do gênero, têm que entender que bem atender essa mulher vai fazer com que crimes graves não aconteçam e, principalmente, que essa mulher vai conseguir, de alguma forma, romper o ciclo da violência, porque ela depende da gente. E que ela se sinta segura com tudo isso que você está contando, não é? Além das medidas protetivas, que ela se sinta segura em ir até lá. Mas eu e Roberta, recentemente, ouvimos aqui uma conversa com a Gislene, que é diretora, né, coordenadora, presidente aí do Instituto Atos, e ela contou pra gente uma história de uma mulher, assim, escabrosa, assim, uma coisa realmente... É um instituto que inclui, só para ilustrar, é um instituto que inclui pessoas em situação, principalmente crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade da comunidade da Vila dos Remédios, através da música. Não, é lindo. Um O instituto belíssimo. dela é belíssimo. Mas ela estava nos comentando, fora aqui do podcast, a história de uma mulher. E aqui eu te coloco, não vou entrar em detalhes, mas assim, às vezes a mulher ela é praticamente uma prisioneira. Ela não consegue nem fazer uma denúncia. Sim. Esse homem que ela estava contando, dessa moça, ela tinha 6 filhos, não era? 6 filhos desse homem. E ela não podia ficar com o celular. Ela saía, ele sabia onde ela ia. Se ela não voltasse em 5 minutos, ele botou câmera em casa para saber que ela estava saindo. Não, uma história assim aterrorizante de arrepiar os cabelos, a gente imaginar que isso acontece no século XXI. E uma outra coisa que eu queria também comentar com você, trazer o teu olhar sobre isso, é a conivência. Uhum. Porque nós sabemos, e até li uma matéria muitos anos atrás a respeito disso, e que muitas vezes acontece uma violência na sua frente, você está vendo a mulher sendo espancada, você vê no elevador. Teve um caso muito famoso no Paraná, se não me engano, sim, de uma advogada que estava no elevador e foi espancada pelo marido no carro, no elevador. Todo mundo ouviu, todo mundo viu e ninguém interferiu. Por quê? Ai, não é comigo. Ai, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu quero fazer As pessoas não denunciam. Uma pequena vírgula. Hoje a gente já tem essa, né, doutora, me corrija se eu estiver errada, mas acredito que não. Hoje a gente já tem nos condomínios uma lei que bom. Que obriga os síndicos, a comunidade ali inserida naquele espaço, naquele condomínio, a fazer denúncias de agressão, qualquer tipo que veja. Tá certo? Então, acho que isso já é um ganho, né? No meu prédio mesmo, né? Tem ali uma placa em todos os elevadores que esse prédio será monitorado e é obrigado o cidadão que ali está em fazer a denúncia, seja ela de que maneira for, anônima ou enfim, indo a uma delegacia e se apresentando, se vir algum caso semelhante, né, de agressão. Sim. De fato, não dá mais para aceitar a conivência das pessoas. Acho complicado, a gente fala tanto da necessidade do poder público fazer, o poder público ir atrás, do poder público criar, mas a sociedade tem que colocar a mão na consciência, né? Exatamente. No sentido de que isso não é algo... Primeiro, na maioria das vezes acontece dentro de casa, e eu não posso entrar dentro da casa das pessoas assim, sem mandado, né, judicial, ou a não ser que esteja acontecendo de fato um crime que eu saiba que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo um crime aqui, eu vou entrar na casa dessa pessoa, não posso. Então, eu não posso colocar um policial em cada casa também,
né? Então, a gente tem que entender que, para que a polícia saiba que algo está acontecendo, alguém precisa denunciar. E existem canais de denúncia anônima, na maioria das vezes, justamente para incentivar as pessoas que saibam que algo está acontecendo a denunciarem para a polícia. A polícia é obrigada. Quando a gente recebe uma denúncia anônima, o Disque Denúncia, né, que a gente tem aqui no estado de São Paulo... Nos relembre esse número? 181. 181. 181. E tem o do governo federal, que é 180. Qualquer um dos dois chega para a polícia, tanto civil quanto militar. Quando nós recebemos, nós somos obrigados a verificar se aquela denúncia é procedente ou não. Então, nesse caso, né, específico dessa notícia que você traz, se algum conhecido, algum vizinho, algum parente falar, a polícia vai até aquela casa. Claro que não vai chegar escrachando ninguém, não vai chegar batendo pé, né, chutando o pé da porta, não é isso. Mas verificar o que pode estar acontecendo, se há ou não conivência de outras pessoas. Os sinais fazem com que nós também, policiais, até por conta da experiência, a gente entenda que alguma coisa errada está acontecendo ali. E que a gente pode tomar alguma providência específica, fazer com que essa mulher peça... De alguma forma, hoje em dia a gente tem falado muito, né, sobre as denúncias que têm sido feitas na polícia militar, principalmente. A pessoa liga para 190 e pede uma pizza. É normal a gente ligar 190 e pedir uma pizza? Não, né? Não. Então, o policial militar já está preparado a saber que se alguém liga lá e pede uma pizza, alguma coisa está acontecendo. Sim, perfeito. Né? Então, por exemplo, tem casos que até saem na mídia às vezes, né? O próprio policial militar pergunta: a senhora está sendo agredida? Responda mussarela ou calabresa. Ela, calabresa. E aí o policial militar já sabe. Interessante, eu não sabia essa disso. informação, Gente, é importantíssima. O X vermelho nas X vermelho, eu ia te perguntar sobre isso. São formas de denúncia que essa mulher, às vezes, não consegue fazer o BO, mas consegue pedir ajuda. E as pessoas que estão no entorno também têm os canais de denúncia anônima. Você comentou dos prédios, né? Mas Exato. também, desde o ano passado, a gente tem um trabalho aqui no estado de São Paulo muito grande, feito com bares e restaurantes. Não sei se vocês já foram em algum... Que é a mão? Isso, o exatamente. punho cerrado? Exatamente. Você pode que é fazer o Não Se Cale. O punho cerrado é o Não Se Cale. Isso. O nome dessa campanha é o Não Se Cale. Você, se estiver em qualquer lugar e vir uma mulher fazendo esta expressão com o punho cerrado, saiba que ela está pedindo socorro. E nós temos tido, né, capacitação para pessoas que trabalham em bares e restaurantes, em baladas, né, em shows e etc., justamente nesse sentido. Saber que se essa mulher chega com essa mão, né, e faz alguma coisa, provavelmente ela foi vítima ou está sendo vítima de algum tipo de violência. E aí essas pessoas já estão capacitadas para saber qual o caminho tomar, né? Tirar essa mulher de próxima do agressor, levar para um local mais seguro, acionar a polícia militar e tomar lá as providências. Claro que ninguém aqui é justiceiro, Sim. mas eles são justamente orientados a terem algumas providências até a polícia chegar. Então, são campanhas necessárias e que, de alguma forma, estão engajando a sociedade a mostrar, né, que você, sociedade, você, vizinho, você, amigo da balada, você, proprietário de restaurante, também tem responsabilidade na proteção das nossas mulheres e meninas, né? Eu não sei E se cada um sentido. de nós pode fazer a sua parte, Sim, né? Onde claro. quer que esteja. É o que a gente falou, eu estava comentando agora. Essa conivência ela é inaceitável, né? Mas eu li em algum momento também, recentemente, que esses números, às vezes... muita gente fala que hoje, que a gente acabou de ler aqui, né? Que o número de feminicídio é muito alto, mas porque talvez hoje tenham mais denúncias. Você acha que isso faz sentido? De alguma forma, sim. Mas, porque até então, a gente tem que lembrar, né, que a lei do feminicídio ela é relativamente recente, ela é de 2015. Sim, 2015. Até então, a gente não tinha uma qualificadora específica. Mulheres morriam... Elas iam para os homicídios só que e não para o mudava feminicídio. exatamente, de categoria. qualificadora. Como se ela tivesse morrido por um motivo fútil. Sei lá, ela foi acusada pelo agressor de ter traído, ou não fez Ciúme o do feijão marido, não fez o corretamente, né? Ou qualquer coisa. Tentou se separar, né? Que é um dos nossos principais alertas, Separação, né? Quando a mulher deixa o homem. A tentativa efetiva separação nos primeiros 6 a 7 meses é o alerta máximo do possível feminicídio. Mas sim, tem um pouco a ver com isso, né? Da questão estatística, porque até então não existia essa qualificadora específica com relação à proteção das mulheres. E também, de alguma forma, as pessoas começaram a ter esse olhar, não só o fato em si, mas um olhar também de quem trabalha no sistema de justiça.
né? Que não é um simples, entendo aqui, né? Claro, entre aspas, homicídio, mas de fato essa mulher morreu pelo simples fato de ela ser mulher. E esse dado vai ser categorizado de uma maneira diferente. Vai para a estatística do feminicídio, Isso, né? Exatamente. E isso faz com que ele aumente desde 2015. E também cria a obrigação do poder público de criar políticas específicas para isso. Prevenção. Exatamente. Porque a gente não pode esquecer que quando a polícia é acionada, tudo deu errado. Não é? Ninguém é acionado. Eu costumo dizer, né, também, ninguém vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência porque tá grávida, ou porque tá ganhou na loteria, exatamente. ou porque comprou um carro novo, claro. né? Você vai na delegacia porque algo deu errado. E se essa mulher morreu, todos os serviços anteriores deram errado. Não funcionaram. Doutora, você acredita que que aquela fase horrorosa que tivemos da pandemia, ela proporcionou, uma vez que tínhamos mais tempo em casa, convivendo, pessoas que pouco conviviam, não é, com seus, passaram a estar full time em casa. Você acha que isso, o pós-pandemia e a pandemia, o percurso dela em si, movimentou muito mais essa violência contra a mulher? Eu acho que ela trouxe luz a esse tema, né? Na verdade, no fundo, nós descobrimos que antes da pandemia da Covid-19, a gente tinha a pandemia da violência contra a mulher. Uhum. Só que talvez por conta aí da correria da vida moderna, né? As pessoas não olhavam direito. Então, não estava todo mundo no prédio para ouvir essa mulher pedindo socorro todos os dias. E, de repente, ficou mais de ano todo mundo ouvindo essa mulher pedindo socorro. Verdade. Exato. E aí, as pessoas começaram a ter que tomar atitudes ou a entender, puxa vida, essa mulher está pedindo socorro por quê? Vou ver, vou estudar, vou analisar, vou assistir alguma coisa, vou assistir um podcast. O que está acontecendo? Né? As leis começaram a também, que nem a lei da obrigação dos condomínios, ela é de 2021. Sim. Muito recente. Muito recente. Durante a pandemia, né? Por quê? Porque, de fato, estávamos todos lá dentro de casa e ouvíamos coisas acontecendo e ninguém querendo meter a colher, por assim dizer. Então, mas a gente precisa de uma lei para que as pessoas façam uma denúncia. Que elas sejam obrigadas a fazer uma denúncia. Infelizmente. A gente precisou de uma lei para falar que mulheres morrem por ser mulheres. Então. A gente precisa da Lei Maria da Penha para mostrar da importância de você proteger. Ou mesmo outras leis, né? Henri Borel também, com relação à violência contra criança e adolescente. Ou mesmo as leis de violência contra idoso, de pessoa com deficiência. Então, de alguma forma, a gente precisa, sim, infelizmente, trazer luz ao tema. E você normalmente vai trazer luz, não só falar, mas também punir quem faz com a criação de leis, né? Com a legislação. É isso aí. Doutora, atualmente você está à frente de uma delegacia de crimes cibernéticos, que é outro tema com dados cada vez mais alarmantes dentro do contexto do que são os crimes cibernéticos. Eu vou pontuar aqui um pouquinho para os nossos, para quem nos acompanha, e você, por favor, entre com teu conhecimento e sabedoria, que entre os crimes cibernéticos estão as fraudes, então aquela coisa de cartões de crédito e e-commerce, a invasão dos dispositivos, né, os famosos hackers, os estelionatos. E aí, quando eu trago aqui estelionato, estamos também falando sobre a mulher que vai ser aliciada, né, que vai ser coagida ali dentro de um site de relacionamento, por exemplo, em que por trás desse papo, dessa relação virtual, está um indivíduo, um golpista, querendo extorquí-la, não é? Querendo se beneficiar de valores, etc. A gente tem até uma série bastante importante de repercussão mundial, que é o golpista do Tinder. Infelizmente, mulheres ainda caem muito no discurso virtual. Eu acho que eu gostaria muito que você nos trouxesse também, com relação a isso, de que maneira a população se precavém, tá? Não sair acreditando que, nossa, encontrei o amor da minha vida na terceira linha da internet. Isso nos mostra a carência coletiva também. Eu acho que é o pano de fundo, né, desse tipo de atitude. O outro absurdo de crime, que é a pedofilia, a exploração sexual, né? Então, acesso e propagação de material contra a criança, abuso infantil, a difamação e o cyberbullying,
que a gente já viu casos horrorosos. Adolescência, então, na escola. Adolescência em peso, entrando em baleia azul, entrando no jogo isso, no jogo aquilo. E as violações de privacidade, não é? Por favor, fique à vontade. Tem um monte de coisa. Crimes cibernéticos dá pano pra manga aí, hein? A gente tinha que ter... Vamos fazer um próximo, falando só sobre crimes cibernéticos. Pra dissecar, né? Todos esses temas. Sim, porque de fato hoje, até por conta da pandemia, né? Todo mundo está conectado de alguma forma. Fazemos tudo pelo celular, é nossa vida praticamente. Sim. Nosso banco, nossa relação amorosa, nossa conversa com amigos, né? Quem agora liga para falar feliz aniversário para alguém? É tudo no WhatsApp, raramente. Né? Você vai ligar justamente para seu pai, para sua mãe, para algum amigo muito íntimo. Mas a maioria das pessoas é feliz aniversário. E já resolveu. A rede social já está resolvido. Já dei parabéns. Resolvido, exatamente. Olha, lembrei de você. E, de fato, hoje a gente fala, né, que o crime cibernético ou a rede, os crimes que acontecem no ambiente cibernético, eles são o futuro, mas na verdade não, eles são presente. Sim. Né? Se você pegar o seu celular, não sei o seu, mas o meu, eu tava até por conta do podcast, eu olhei e eu recebi 18 chamadas. 18 chamadas, depois provavelmente pessoas tentando me dar um golpe de alguma forma. Olha, fizeram uma compra com o seu cartão de crédito de R$5.000. Você reconhece? Aí você Para fala, conferir, clique no link. Isso, não reconheço. Ou, olha, você tem 5 milhões de pontos do programa X, se você não resgatar agora, você irá perder. E aí você vai lá e clica não sei aonde. Ou você fala com a pessoa no telefone. Muitas vezes eles conseguem, né? Conversar com você e fazendo com que você faça Pix e Pix e Pix e mais Pix. Não, como se fosse para resolver um problema que você nem teve. Não, né? Vou falar de um caso pessoal aqui, gente. Eu tive o meu WhatsApp clonado, que achei que jamais, com toda a minha inteligência, ia cair numa história dessa. Mas eles usaram, eu não estava sabendo ainda, o link e a foto de uma agência que eu trabalho, dizendo: Beth, você não quer participar do nosso... desculpe, não era agência, era uma clínica de dermatologia. Beth, você não quer participar do sorteio esse final de semana? Mas do jeito que a moça falava comigo, igualzinho, com a foto, com tudo. Eu sorteio do quê? Para as nossas clientes, estamos fazendo um sorteio para o final de uma sessão, não sei do que. Tá bom. Apertei ali, digitei não sei o quê. Cadê meu WhatsApp? Esquece, apagou. Fiquei 15 dias, perdi tudo. E depois começaram a mandar mensagem para minha mãe, para minha irmã, pedindo dinheiro. Bom, só para fazer aqui simplificar. Então, isso a gente vê lá na delegacia todos os dias, todas as horas. Né? Essa questão, uma outra coisa, né? A gente fala muito claro, óbvio, estamos aqui falando de violência contra a mulher, específica antes, né? Mas tem o golpe do Pix dos homens. Sim. Né? Dessa questão de que você também... A mesma coisa que acontece com as mulheres por conta, muitas vezes, de algum tipo de carência ou depressão, não sei se saberia, os homens pensam de outra forma, né? Com a busca, sou um Dom Juan, vou conhecer a mulher da minha vida, vou me dar bem. E, no fim, ele é sequestrado, agredido e tem que fazer Pix e mais Pix, passando 80, 90, 100 mil reais várias vezes. E ele fica num cativeiro, aguardando alguém se tocar que ele tá fazendo alguma coisa errada. Né? E aí o banco, chama a polícia, ou alguém da família chama a polícia, porque começa a perceber que tem alguma coisa errada. A pessoa some. Ele falou que foi encontrar a moça em algum lugar, e faz mais de 24 horas que ele tá sumido. Nós fizemos diversos flagrantes nesse sentido, de pessoas que conheceram no Tinder ou no qualquer outro relacionamento. Tá. E foi conhecer a pessoa. E, no fim, ele é arrebatado, sequestrado, leva para um cativeiro e começa a fazer depósitos e etc. Então, de fato, hoje é o crime da vez. Em diversas modalidades. Todas essas que você citou e até outras. Né? E que a gente tem que começar também a falar sobre isso. Porque não é porque pela internet que também é terra de ninguém. Muitas vezes as pessoas entendem, não tem violência. Porque o que você pensa? Fui roubado. É uma arma, é alguém que me agrediu. Que crime grave. Não, esses crimes são tão graves quanto. Claro, ou pior. Ou até pior, porque eles vão atrás de quem? De idosos, de mulheres, de clonagem pessoas... de cartão de crédito também, né? Também. Clonagem de cartão de crédito. A maquininha hoje, né? As maquininhas de cartão de crédito, aquela por aproximação, eles clonam. Nós temos um caso até recente de... pessoas que clonaram onde você coloca o cartão no caixa eletrônico. Em algum período à noite, eles conseguiram entrar, fizeram lá colocaram o que eles chamam de phishing, né? Um tipo de um vírus. E aí a pessoa não conseguia... O depósito que ela fazia para você ia para eles. Eles fizeram
problema aí no caixa eletrônico. Ai, Há gente. alguns erros também, né? A gente não pode deixar de falar das instituições financeiras que precisam também, claro, estar sempre pensando na frente. As instituições financeiras que tomam conta dos nossos dinheiros. Sim. Né? Não é normal você, no caso, não que não chegou a tanto, mas, por exemplo, um idoso de 70, 80 anos fazer 5, 6 Pix de 50 mil reais um seguido do outro. Né? As instituições financeiras também criam, e eu sei que gastam milhões, bilhões de reais para fazer essa proteção das suas redes também. Mas eles de têm fato, ligado, né? O meu cartão de crédito, pelo menos, eu percebo que se é alguma coisa fora do meu padrão, eles ligam. Sim. Foi você? Eles falam, ligam mesmo. Alô? Aqui às vezes eu fico às vezes eu fico com receio, gente, quando falam que é do banco. Por isso que o banco não liga, né? Não. O banco não liga, você tem que tomar um pouco de cuidado, mas a gente sempre recebe uma mensagem dizendo, foi você realmente? Tem um pouco de cuidado, porque eles têm usado telefones do banco, mas com DDD diferente, né? Sim. Então, você recebe, sei lá, o número do Banco do Brasil, por exemplo, que você sabe que é do banco, porque é 4001, Sim. não sei o que, não sei o que lá. Só que aí você olha, é 021, que é Rio de Janeiro. Aí fala, opa, tem alguma coisa errada. Mas às vezes a pessoa não percebe. Você falou de... O que aconteceu com você? Aconteceu com minha mãe e com meu pai. Clonagem do WhatsApp? Não. Do cartão? Transferência. Transferência. Ah, dona Regina, que é minha mãe, você acabaram de cobrar da senhora tantos mil, foi a senhora que fez essa compra? Ah, não fiz. Ah, então faz assim, faz assado. Ó, pra você senhora ter esse dinheiro de volta, a senhora tem que mandar pra outra pessoa. E nisso ela perdeu lá uns X mil reais lá. Ela só me contou depois, óbvio, né? Porque... E a minha mãe já é uma senhora idosa, e aí é uma tragédia, porque eles começam também a ficar mal, a ficar triste, a entrar em depressão, que falam, meu Deus, me enganaram e tal. Por quê? O estelionatário é bom nisso. Sim. Ele consegue te enganar. Né? Aí, é ardiloso, articulado. Ele percebe quando a pessoa tá, de fato, preocupada. E no caso específico da pedofilia sabe, vamos separar, né? Da pedofilia, também não é algo novo, né? Isso já acontece há muito tempo. Sim. Né? Esse consumo de pedofilia, infelizmente, é algo que também a gente não discute muito. Mas por que tantas pessoas consomem esse tipo de conteúdo? Ela não está normalmente na web que todas nós usamos. Ela está na dark web, na deep web, ou melhor, na deep web e na dark web, que é mais profunda ainda. E é uma preocupação muito grande da polícia. Tanto que estamos constantemente comprando, né, softwares e ferramentas para rastrear isso, porque esses conteúdos, apesar que muitas vezes a pessoa que consome, ela só está vendo ou está compartilhando, mas esse conteúdo foi feito em algum lugar. E foi usado uma criança. Sim. Então, é uma investigação muito complexa e muito profunda. Eles estão usando inteligência né? artificial. Para imitar uma voz, imitar uma força. Né? Tô falando no caso da pedofilia, antes fosse inteligência artificial, porque pelo menos não tem uma vítima. Exato. Quando não, eu você digo, usa eles se pedofilia. colocam, eles se mostram. Ah, sim. Eles como artistas têm usado, famosos, sim, né? que até teve uma novela recentemente Não, falando é disso. exatamente sobre isso que eu ia falar. Nós, recentemente, assistimos a uma novela. Eu fiz questão de acompanhar esse autor, que eu não me lembro quem era. Ele levou vários temas que são importantes de serem debatidos todos os dias, de serem informados todos os dias. E um deles era esse, uma adolescente de uma família super unida, bacana, tal, pai e mãe Tudo ali, certo, né? tal, tudo certo, aparentemente. Essa menina, ela começou a seguir a influencer que ela adorava, que ela achava o máximo. Ela queria ser atriz e essa influencer, esse pedófilo, usava a foto da menina via inteligência artificial, falava com ela... Como se fosse uma menina? Como se fosse a influencer. Caramba, falava gente. Com ela. Impressionante, né? Ah, não, porque eu vou ter o teste X, o teste Y, me manda uma foto sua de biquíni, me manda uma foto sua, não sei de que jeito, etc. A menina começou a ficar extremamente vendida àquilo, achando que ela estava conversando de fato com a pessoa que ela idolatrava. Evidente, os pais não sabiam. Então, ela dizia, eu estou conversando com a fulana. E a fulana tem um teste para mim, vai ser legal, porque eu quero mesmo ser atriz, não sei o quê. Os pais começaram a ficar meio sabe, como assim? Pulga atrás da orelha. Por que essa influencer está falando com a minha filha? Qual é a ligação, né? Como é que elas se conheceram? Como assim, entre bilhões de pessoas, ela está falando com a minha filha? Mas a coisa foi rolando, até que chegou um ponto que esse cara se revelou,
para ela, justamente para fazer ameaça. Querida, se você não fizer tudo que eu disser a partir de hoje aqui na tela, essas fotos todas que você me mandou vão para X, Y, Z lugares. Essa menina ultra coagida, amedrontada, apavorada, começou a se mutilar, ela começou a se cortar, etc, etc. Aí a família chegou ao ponto de perceber e conseguiram que a delegacia, que a delegada lá no caso, investigasse. Já era um cara que eles estavam atrás, na mira, e chegaram no cara. Mas a menina já tinha emagrecido não sei quantos quilos, ela já não queria mais ir para a escola. Tenta se matar, provavelmente. Exatamente. Quando não consegue. Nós temos muitos casos assim. São tantos os medos, doutora. Sim, eu imagino. Só um pouquinho antes, já existe aqui no país, né, no Brasil, condenações de estupro virtual, justamente nesses casos. Porque normalmente eles pedem para que a criança, adolescente, manipule determinadas coisas com conotação sexual. E já temos juízes que condenam quando pego por estupro virtual, mesmo não tendo tido nem penetração nem tentativa. Que Olha, maravilha. que boa notícia, eu não sabia. Que maravilha. Importantíssimo a gente saber disso, gente. Estupro virtual, fiquem atentos, né? Porque a legislação ela tem que se adaptar à realidade, né? E isso já é realidade. Você Que ameaça, bom que a gente você avança coage. nesse sentido, né? Você tem que ser na maioria das condenado. vezes está gravado, ou tá. Até porque depois vai vender e tudo mais, Exato. né? Por isso que a gente fala desse conteúdo, né? Que normalmente esse conteúdo esse conteúdo pornográfico, esse conteúdo de pedofilia, ele vai ter uma vítima. Sempre vai ter uma vítima. Não, que cai também para o cyberbullying, que é a mesma coisa. Também. Você pega fotos da menina, ou sei lá, às vezes do menino, mas acho que mais da menina, que o rapaz ficou e lança no meio do grupo de Vídeos. WhatsApp e faz a mesma ameaça, a mesma coação, só que às vezes até por parte de iguais, né? Sim. Por isso o bullying, né? O nome bullying. Né? O cyberbullying, mas o bullying. A minha filha, quando tinha 13 anos, estudava numa escola que ela tinha acabado de entrar. Eu não tinha 13, ela tinha menos. E ela um dia chegou em casa e falou: mamãe, eu fui para a diretoria. Falei: o que aconteceu, minha filha, Foi né? pra diretoria. Não, eu não fui porque eu fiz nada. Eu fui defender minha amiga. Falei: me explique. Ela falou: olha, a minha amiga errou, mãe. Ela fez um nudezinho lá do peitinho dela, sei lá, e mandou pro fulano. E o fulano estava mostrando para todo mundo. A minha amiga estava muito mal e eu não ia deixar isso. A diretora tinha que fazer alguma coisa. Ela foi na diretora e falou: escuta, está acontecendo isso, isso, isso. Você tem que fazer alguma coisa pela fulana. Sensacional. Nesse Essa é a momento, importância. eu descobri que a minha filha ia ser advogada. Isso é maravilhoso. E Mas hoje- você sabe, essa é a importância dos pais, né? Porque, primeiro, ela teve confiança de contar isso pra você. Exatamente. Ela sabia que isso era errado, porque provavelmente ela ouviu de você. E ela tomou das- uma atitude. E ela tomou uma atitude. Concreta. Porque a família apoiou. Sabia que se ela fizesse isso, ninguém ia falar: você não podia ter feito isso, ela é sua amiga, esse é Exatamente. o problema do pai, da mãe, da amiga, ou sei lá o quê. Então é muito interessante como, no fundo, né, tudo gira em torno da educação. Do Tá vendo? Ela núcleo, não né, da foi família. conivente. Ela não foi Não conivente. foi. Não, Então, ela e já achou com que era um 13 anos, absurdo. É imagina agora. importantíssimo. Com mais informação, né? Exatamente. Doutora, como é que a gente pode aqui pensar e falar aqui com o pessoal que está assistindo, a gente ouvindo, se precaver para não cair nesses golpes? Para as famílias, que a gente acabou de dizer, inclusive, né? Que das crianças que podem sofrer esse estupro virtual, como é que é? Virtual, ou um cyberbullying. Você tem alguma dica para dar para as famílias ou para as pessoas que querem se prevenir? Acho que quando a gente fala, principalmente de adolescentes, crianças e adolescentes, né, que vamos dizer assim, de alguma forma é o público mais sensível nesses casos, a gente tem que pensar sempre na necessidade, sim, dos pais monitorarem. Monitorar não é entrar na intimidade Na do privacidade. filho ou na privacidade do filho. Mas monitorar é saber de fato o que está acontecendo, até porque a gente não pode esquecer que o celular, a internet, o telefone, ele foi dado pelos pais. Então, Exato. os pais têm, sim, direito de mexer, não mexer, claro, para invadir qualquer coisa ou para humilhar ou qualquer coisa nesse É sentido. que esse direito vem com responsabilidade, não é? Sim, mas eles têm que falar isso também. Né? Aquele adolescente, aquela adolescente tem que ter também a abertura dentro de casa de poder contar para sua mãe o que viu, o que soube, como agir, pedir ajuda para o seu pai e para sua mãe quando necessário. Então, nesse sentido, eu acho que, principalmente com relação a crianças e adolescentes, os pais têm uma
uma função essencial nessa prevenção. E se está muito tempo no computador, está jogando demais, a gente sabe que hoje existe uma rede social específica para jogos. Para jogos, exatamente. E essa rede social específica para jogos tem sido utilizada para ataques em escolas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não dá para falar, a senha é minha, não passo para ninguém. Se perceber que está passando muito tempo, tenta, de alguma forma, entender por que está passando tanto tempo. É jogo, deixa eu ver como você joga. Me ensina como Que joga. jogo que é? Que jogo que é? Vamos jogar junto, né? Tenta, de alguma forma, se incluir naquela situação, até pro filho ou pra filha, sentir, né, que o pai e a mãe estão ao lado dele. E que ele não tá largado, vamos dizer assim, né? Porque o que a Roberta acabou de falar da novela, que eu não assisti, mas eu já sabia por alto da história, é bem isso. Teu filho pode estar aí junto com o agressor, envolvido afetivamente de alguma maneira, e você não está sabendo. Exatamente. E você não vai saber se você não estiver muito atento, né? É isso. E os sinais, principalmente adolescentes. Sinais. Né? Os sinais. Quais são os sinais? Ou engorda muito, ou emagrece muito. Num calor de 30, 40 graus, quer ir de moletom para casa. Pra escola. Deve estar se mutilando. Começa a ir muito mal na escola, muito mal. Começa a arrumar doenças para não ir na escola. Então, tô com dor de garganta, tô com um piriri, tô com não sei o que, tô não sei o que lá. Olha os braços. Você tá de camisa, blusa de manga comprida. Sua filha tá tão calor. Mas eu tô com frio. Não tem problema. Vai até o banheiro quando ela for tomar banho. Claro que não é pra ver nada, mas assim, tenta ver quando ela tira a camiseta, o moletom, o que tá acontecendo. Adolescentes, infelizmente, hoje em dia, também têm acesso a drogas e álcool muito fácil. Uhum. Então, começar a sentir, né? Verificar se tem algum tipo de moleza na fala, muito sono. Por que tá com tanto sono? Então, tem algumas pequenas... E conversar na escola, né? As escolas também têm que estar muito atentas nessa questão. Uma mudança, né? Mudanças drásticas de comportamento e ir muito mal na escola de repente, né? Uma criança que sempre tirava determinadas notas, de repente começa a ir muito mal. E por quê? O que aconteceu? Brigou com a professora, tá sofrendo bullying, ela pode ser vítima de bullying, Sim. ou ela pode também estar fazendo bullying, a gente não sabe, tudo isso, né? Porque normalmente a gente pensa na criança, no adolescente vítima, mas também quando o autor de alguma coisa, ele também começa a mostrar comportamento agressivo, começa a usar palavrões para se referir a determinadas pessoas, que não era o normal deles, então a gente sempre tem que ficar de olho quando a gente fala principalmente de crianças e adolescentes. Já com relação aos golpes, eu acho que a gente tem que sempre pensar que nada é muito fácil de graça. Né? Como o pessoal brinca, que não existe almoço grátis. Sorteio da clínica estética. Não querendo te né? Mas a gente sempre Sim. tem que ficar de olho nesse sentido, né? E ouvir os bancos. Então, o banco sempre anuncia, e você vê em televisão, em propaganda, não entramos em contato com os nossos clientes. Então, se qualquer Não dúvida... mandamos e-mail. Não mandamos e-mail, não mandamos SMS, não pedimos para você entrar em lugar nenhum para... Link nenhum. Link nenhum, isso, obrigado. Então, nesse sentido, você está com qualquer dúvida, desliga o telefone imediatamente e entre em contato com o seu banco, porque você sempre vai ter um gerente de banco, sempre. Né? Ou se você não consegue contato com o seu gerente... Deixa naquele primeiro momento em silêncio, né? Quieto, e vai até a agência. Não tem problema, né? Se você tiver tempo, vai até a agência, conversa. Coloca... como que fala? Barreiras. Então, olha, meu banco, tudo bem. Eu sei que às vezes eu vou ter que precisar fazer um Pix muito alto. Mas, normalmente, Pix depois de tal horário não pode ser com mais de tantos mil. Né? Você também... O próprio banco te dá essas possibilidades de barreiras. E com relação às redes sociais de relacionamentos, principalmente, seja homem ou mulher, mas em especial as mulheres, nunca só ficar conversando com a pessoa. Peça foto, peça áudio, principalmente. Foto pode manipular. Sim. Eu estou com um caso de uma investigação que a foto foi manipulada, a foto não é do agressor, é do autor, né? Mas peça áudio, peça vídeo de preferência. E se for encontrar com essa pessoa, encontre em locais públicos que tenham... grande quantidade de pessoas no entorno, shoppings, restaurantes ou qualquer coisa nesse sentido, para ver de fato se essa pessoa existe. Quem é essa pessoa? Basicamente é isso. Existia uma série, não sei se ainda existe, mas que eu conheci com a minha filha, inclusive, anos e anos atrás, que se chamava, se eu não me engano, Catfish. Sim. É isso, não é? Catfish. Catfish, exatamente. Isso. Que era uma série em que os apresentadores iam feito algum tipo de denúncia, né, por
por parte da mulher ou do homem, eles iam encontrar com essa pessoa e eles começavam a fazer uma busca, uma investigação nessa pessoa que estava se relacionando com ela virtualmente. Caramba. E assim, 99% dos casos, a Era pessoa de mentira. fato não existia. Não existia. Ou a pessoa se apresentava com um gênero e tinha outro Isso, gênero. é. Ou a pessoa não existia, né? É. Era tudo um... Nossa, nós temos vários casos nesse sentido. E olha que interessante. Saiu esses dias, acho que até na televisão, de uma mulher que tinha certeza que ela tinha se relacionado com Arnold Schwarzenegger. Não sei se vocês Exatamente, viram. vi. Sério? E ela não vi. vendeu uma É casa. espantoso isso. Pra mandar Não, dinheiro pra peraí, ele. Exatamente. essa eu não ouvi. É como se o surreal. Arnold Schwarzenegger Tivesse estivesse namorando com ela. namorando com E ela ela era pedindo americana? dinheiro Não, pra é ela. brasileira, mas Brasileira. senhora, E ela acreditou que o Arnold... Sim. Ah, entendi. Acreditou. Então, eu acho que é muito importante, né, que a gente, de fato, entenda que depois, né? Naquela hora a gente tem que investigar, ir atrás, tentar recuperar e tudo mais. Mas por que será que ela achou que o Arnold Schwarzenegger iria conversar com ela, né? O que será que está faltando para ela entender, né, quais são as realidades e etc. Mas não só... Claro que quando é ator famoso, atriz famosa, é mais fácil, entre aspas, de De conseguir você perceber enxergar o e golpe. descobrir a real, né? Mas tem vários casos, por exemplo, eu sou um soldado americano, você é muito linda, e começa, só que eu comprei um presente pra você, só que precisa liberar na aduana lá o presente, e eu tô sem real, eu só tô com dólar, você pode pagar em real, e aí a pessoa começa e vende casa, e vende carro, então é uma coisa muito complicada. E depois que ela entra, mesmo a família falando, às vezes a pessoa tem Os dificuldade amigos, de acreditar, né? Existem casos aí bem terríveis nesse sentido. Seu filho dificilmente vai te ligar ou vai te mandar mensagem de um outro número pedindo dinheiro. Se ele fizer isso, por mais que ele fale, perdi meu celular, fui roubado, estou usando o celular da minha amiga, desliga, liga de novo para ele, tenta ver se de fato isso está acontecendo. Imagina, você recebe telefone de uma, sei lá, ligação de um telefone que é internacional. Eu tô precisando de dinheiro agora. Aí você faz a conta. Mas na Europa agora são 10 horas da noite, 11 horas da noite. Não tem banco aberto essa hora, né? Então tem que... As pessoas, às vezes, no nervosismo... Tem que respirar tem aquele que um contar segundo. até 10. Exatamente. Conta até Nossa. 10 e vai colocando as ideias em ordem. Dá um passo para trás, analisa a situação, né? Pede ajuda para quem estiver mais próximo, Perfeito. para pensar com você, dá essa respirada. Eu, quando Camila era pequena, foi exatamente assim, ela dormindo aqui do meu lado, a gente assistindo alguma coisa na TV, ainda era, 8 horas da noite, Camila dormindo aqui comigo, toca o meu telefone. Mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Mãe, pelo amor de Deus, eu fui sequestrada. Eu falei, então, filho, eu não tenho você. Você teve essa frieza. Fique bem também. Desliguei. Porque Não, a Porta mãe dos ou Fundos mãe, fez uma brincadeira com isso uma vez. Mãe ou O mãe. cara da polícia. Mãe! O cara lá da cela, né? E Fazendo a a gente vozinha. sabe que muita gente já caiu nessa Opa! história. E aí você vê que eles migraram, né? Exatamente. Esse era o golpe, vamos dizer Exato. assim. Por muito e era tempo. Por muito tempo foi utilizado esse. Ficou um tempo, como foi falado muito sobre isso, foram feitas campanhas e tudo mais, deu uma diminuída e agora volta. Algo muito semelhante, só que pela internet, né? Pelos dispositivos História do eletrônicos e presente tudo também. mais. Acho que foi até um banco que fez uma propaganda que alguém traz um presente no dia do seu aniversário do nada, uma flor, um chocolate lindo e fala para flor. você pagar na hora, porque uma Nós história tivemos complicada. uma investigação dessa esses dias lá na delegacia. É mesmo? Era Nos conte. chocolate. Olha, você ganhou... Era próximo ao aniversário, alguma coisa assim. Recebia lá um chocolate famoso, aqui de uma marca famosa, carérrimo. Mas olha, para você fazer isso, eu preciso tirar uma foto sua, porque a gente precisa ver se você é você mesmo. E aí eles começaram a tirar a foto das pessoas. E aí, com o reconhecimento facial, eles entravam na conta da pessoa. Sim, eu soube de uma história bem próxima sobre isso. Não, que eu aí sabia eles era deram só de golpes pagar o chocolate. gigantes. Não, tem da flor, Também, né? Tem é. da flor, de chocolate. Mas aí eles deram golpes enormes nas Nossa, pessoas. tira usando foto. Olha isso. E o pela banco foto. tentando ser cada vez mais Isso. criterioso e os caras indo junto, a né? gente, de alguma forma, tá sempre um passo atrás. Você tem Passo que ter atrás. proatividade, pensar com a cabeça deles, né? Nossa, parece que o tempo inteiro a gente está enxugando gelo, né, doutora? É uma coisa... E são demais os perigos dessa vida, como dizia o poeta, não é mesmo? Muitos, muitos, muitos. Eu Vamos fico ficar atentos. assim... Nos falta tempo para ficar aqui trocando com a doutora Jamila, com tanto conhecimento.
nos possibilitando entregar esse tipo de informação, de alerta, né, de conhecimento para vocês. Mas o nosso podcast vai chegando ao fim, infelizmente. A gente vai ter o prazer de trazer a doutora Jamila com outros temas ou nos aprofundar um pouco mais nisso tudo. Doutora, eu peço a gentileza de que olhe para aquela câmera e converse com quem nos acompanha agora, deixando todos os contatos possíveis, aquele último conselho e orientação diante de violência, diante dos crimes cibernéticos, diante de qualquer que seja a situação que você esteja passando. Como é que a gente pode pedir ajuda para vocês? Acho que quando a gente fala principalmente de violência contra a mulher, é muito importante que a mulher entenda que a culpa não é dela. A culpa não é sua. Se você for vítima de violência, está sendo vítima, a culpa não é sua. A culpa é de quem comete a violência. E se você está, né, seja um xingamento, uma ameaça, que pode parecer um crime menor, denuncie. A partir do momento que você registra um boletim de ocorrência, que a gente pede uma medida protetiva para você, com certeza crimes mais graves não acontecerão. E você terá todo o apoio, não só policial, mas também psicossocial, psiquiátrico, médico, qualquer que seja aquele apoio necessário para que você saia dessa situação, porque tem saída. Acho que o mais importante é que, ao mesmo tempo que não é culpa sua, tem saída. E isso é muito importante que a gente tenha consciência disso. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo está sempre de portas abertas para você registrar o seu boletim de ocorrência numa delegacia, para você fazer esse boletim de ocorrência eletronicamente pela delegacia eletrônica, não há problema algum. É como se fosse um BO feito presencialmente. Nós temos 190, que é a Polícia Militar. Se estiver acontecendo agora essa violência, ou você está vendo agora a sua amiga, a sua colega de trabalho sendo vítima de violência, 190, não paga nada. É anônimo também, se você precisar, né, que seja, se você pedir que seja. E aí, a Polícia Militar vai até o local para ver o que tem que ser feito. Se você não está vendo a violência agora, mas sabe de uma amiga do trabalho, sabe da vizinha, sabe da mãe, da amiguinha, da filha, denuncie também, anonimamente. 181, número fácil de decorar. Disque denúncia aqui do Governo do Estado de São Paulo, 180, disque denúncia do Governo Federal. Qualquer um dos dois fará exatamente a mesma coisa, encaminhará para as polícias que são obrigadas a irem verificar se essa denúncia é verídica ou não. E com relação aos crimes cibernéticos, sempre desconfie de mensagens de banco, quando você nunca recebeu mensagem de banco, de ligações de pessoas que se dizem seus filhos, suas filhas, seus amigos. Desconfie, desliga o telefone, conte até 10 e tente aí entrar em contato de fato com aquela pessoa, porque, mais uma vez, a culpa não é sua, mas podem ser que usem subterfúgios tão grandes que façam com que você, de alguma forma, caia no golpe. Também, caindo, eventualmente, que não caia, mas se caiu no golpe, a Polícia Civil também tem canais de denúncia, seja presencialmente numa delegacia ou eletronicamente pela delegacia eletrônica. Você pode registrar o boletim de ocorrência, que a partir de então a gente irá investigar e verificar quem foi que cometeu esse crime com você. Nos fale mais uma vez sobre os relacionamentos. Então, como você falou, não fica só no papo. Ah, sim, claro. Né? Se você eventualmente está num app de relacionamentos e deu match, ficou interessada com aquela pessoa, não há problema algum. De fato, nós não estamos aqui impedindo paquera de ninguém, claro, ou namoro de ninguém. Mas fiquem alerta no sentido de que não converse apenas por WhatsApp, peça vídeo, peça áudio e, principalmente, se você marcar um encontro, marque em locais públicos, de fácil acesso ao público, que tenham câmeras como restaurantes, shoppings, praças ou locais em que você sabe que outras pessoas poderão te ajudar se eventualmente alguma coisa sair um pouco diferente daquilo que você imaginava. E até comunique alguém que você está indo encontrar uma pessoa, né? Olha, o amiga, e se possível, passa o endereço aonde você está indo, no lugar X, no restaurante não tal, conheço a no pessoa, bar tal. Fique atenta, qualquer coisa eu te ligo, fica sempre num... São, olha, N possibilidades. Dificilmente alguém que gosta de você vai pedir para você depositar algum dinheiro do nada, então já é um ainda mais pelo alerta, WhatsApp, né? Ainda mais pelo WhatsApp, você nunca tendo visto essa pessoa. Né? Artistas estrangeiros dificilmente falam português, então também é algo que a gente precisa ficar alerta.
né? E são tantas possibilidades. E pais, principalmente os pais de crianças e adolescentes, estejam sempre observando seus filhos. Não é ruim isso. Ao contrário, muitas vezes é isso que os adolescentes querem. Serem protegidos, serem observados. Então, se o seu filho estiver demonstrando algum comportamento diverso daquele que normalmente ele tinha, se ele estiver usando blusas de inverno no verão, se ele estiver indo mal na escola ou tendo comportamentos violentos, fique de olho. Algo pode também estar acontecendo. Maravilha. Perfeito, que entrevista doutora. rica. Obrigadíssima pela presença, viu? Vamos chegando ao fim, então. Vocês todos fiquem bem, fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo episódio do Mulher Maravilha Podcast. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, @Mulher Maravilha Podcast. E a sua história pode vir a tema aqui também do nosso canal. Então escreve pra gente no mulhermaravilhapodcast@gmail.com. Este canal é de vocês e nós seremos a sua voz. Até lá, gente. Obrigada, um beijo. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, viu?